Existe algum pecado que é imperdoável? Existem intensidades de pecado na Bíblia, um pecado maior do que outro? Será que a Bíblia apresenta também vários tipos de pecado? A gente vai entender um pouco sobre isso, os vários significados de palavras diferentes que descrevem pecado na Bíblia. Tudo isso é mais uma lição que nós vamos estudar juntos aqui no programa Escola Bíblica, que está começando. E junto com você a gente pode questionar, aprender, fazer perguntas, tirar as dúvidas também. Tudo isso a partir de agora no programa Escola Bíblica, que está só começando. Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica. Nós temos apresentado nesse programa aqui estudos variados sobre vários temas acerca da Bíblia Sagrada, importantes para nós, relativos ao nosso dia a dia, a nossa experiência de vida também, doutrinas bíblicas, questionamentos humanos, e essa semana a gente está falando sobre o pecado. Na temporada O Sentido da Fé. É uma temporada de várias semanas e a gente tem nessa temporada apresentado vários significados, vários temas relacionados com a fé bíblica. E essa semana, o que a nossa fé, a fé bíblica, pode nos ensinar sobre pecado? A gente começou falando na segunda-feira sobre a queda de Lúcifer. Ontem falamos um pouquinho sobre a queda de Adão e Eva e a relação dessa queda conosco hoje. Mas hoje o tema é muito importante, porque a gente vai mencionar aqui várias palavras e vários significados dessas palavras relacionadas ao pecado. E responder alguns questionamentos que muitas vezes o ser humano faz, né? Será que existe solução para um pecador? Será que existe algum pecado que não tem jeito, Deus não perdoa mesmo? Será que o fato de eu fazer um pecado X é menos significativo para Deus ou menos cruel para Deus do que um pecado Y? Um pecado A é pior ou melhor que o B? A gente vai entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E para isso, se você quiser aprender mais e mais sobre esse tema e sobre outros também, eu faço um oferecimento para você, um convite. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, para você ver bem mais pertinho, vou abrir meus braços aqui e você vai ver na outra câmera esse DVD, O Sentido da Fé. Esse DVD, ele contém aqui os temas que a gente está apresentando nessa temporada. E você não precisa pagar por ele, é um presente da Novo Tempo para você, assim como todos os programas apresentam aqui temas específicos, temas especiais, que a gente faz questão de doar para você, porque existem pessoas que doaram seu tempo, doaram seus recursos e patrocinaram esse conteúdo para chegar até a sua casa. E essas pessoas são os Anjos da Esperança. Aliás, mais tarde, para você que está assistindo ao vivo, 9h30, eu encontro com você. Além do programa aqui, a gente vai dar uma pausa de meia hora e, na sequência, eu volto com você de novo, hoje ainda, tá? Falando sobre o Anjos da Esperança. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai começar com o tema de hoje, é muito assunto, vamos orar e participe com a gente nas redes sociais, interaja, coloque o seu ponto de vista, quem sabe a gente comenta o seu ponto de vista aqui também no programa de hoje, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez por esse meio de semana, por podermos dar uma pausa aqui e estudarmos a Tua Palavra. Nos abençoe, nos ajude, fortaleça o nosso coração, pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, eu sei que existe um, que eu estou fazendo questão de mencionar essa semana, que tem mexido muito com as pessoas, que é a questão da pandemia. Que Deus te dê forças, viu? Deus abençoe você que de repente perdeu um ente querido, você que está sofrendo aí financeiramente com isso, muita gente sofrendo emocionalmente, pessoas que não conseguem sair de casa, pessoas que não conseguem ver perspectiva para o futuro, mas o Deus que está no controle da história é o Deus que está no controle da sua vida também. O Deus que está no controle de cada planeta desse grandioso universo, Ele está no controle da Terra também, Ele sabe de tudo e é isso que tem que confortar a gente e tranquilizar também. Vamos ao tema, tá? O relato do primeiro pecado
é uma triste mancha na página da história da humanidade, o pecado de Adão e Eva. Quando a gente vai até ele, a gente vê que o motivo pela qual o mundo está como está hoje, o próprio coronavírus, né, que é fruto do pecado, de um mundo mau, de um mundo de sofrimento, de lágrimas, toda a tragédia que surge é, de certa maneira, em decorrência do pecado, de uma escolha errada. Mas então, o que de fato seria o pecado? O que é pecado para você? Como é que você responderia a alguém que chegasse para você e perguntasse, por favor, você que é uma pessoa religiosa, o que é pecado? Nós falamos um pouquinho sobre isso e hoje, nesse primeiro bloco, eu quero apresentar para você algumas palavras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que são traduzidas como pecado. E você vai entender que na Bíblia existem vários significados para pecado. O que nós sabemos sobre o pecado é que ele nos distancia de Deus. À medida que a gente se distancia de Deus, a nossa tendência é praticar o pecado. E quanto mais nós praticamos o pecado, é um círculo vicioso, né? Mais nós praticamos o pecado, mais nós nos distanciamos de Deus. Então, trazendo uma explicação sobre o que significa a palavra pecado, nós temos o seguinte, para a gente contextualizar aqui. Quando a gente vai até um dicionário, antes de ir na Bíblia, basicamente é esse o conceito de pecado. Duas informações e duas explicações. Pecado é violação de um preceito religioso. Definições de Oxford Languages. Ou desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Esses são os conceitos sobre pecado. Você leu aqui comigo, aí embaixo está a referência, definições de Oxford. Conforme o dicionário, pecado significa errar, violar algum princípio religioso, infringir alguma norma religiosa. Parece uma explicação que não tem tanta relação com a Bíblia, mas a gente vai entender agora um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer questão de mencionar para você alguns significados da palavra pecado, tá bom? No original hebraico, no Antigo Testamento, você sabe que, e eu sempre reforço isso, o Antigo Testamento foi escrito grande parte em hebraico e uma pequena parte em aramaico. Mas algumas palavras no hebraico, mencionadas várias vezes no texto bíblico, de formas bem distintas, elas aparecem aqui, eu vou fazer questão de mencionar para você a primeira palavra. Citada 293 vezes, a palavra ratá significa errar o alvo. Então, ela é traduzida, essa palavra, quando aparece lá na Bíblia, ela é traduzida como pecado. Uma das maneiras da gente entender o que é pecado é errar o alvo. Eu vou mostrar para você uma imagem para você entender. É alguém como atirar uma flecha e errar o alvo. Uma pessoa que quer acertar, mas o que? Erra. Então, um dos primeiros significados do pecado é enfatizar um estilo de vida que desvia do alvo ou da meta que Deus traçou. Deus planejou para você um alvo e você se desvia desse alvo. Quando você foge dos propósitos de Deus, esse é um dos significados do pecado. Uma segunda palavra aqui, que é a palavra awon, citada 229 vezes no Antigo Testamento. Um outro significado para pecado, que é traduzido como pecado, a palavra awon, significa tortuosidade, ou seja, andar por caminhos tortos, errados. Sabe aquele filho que você chega para ele e fala assim, filho, para de andar por caminho torto. Poxa, você anda só por caminhos que não fazem bem para você. Você entende a explicação? É mais ou menos isso, né? Uma pessoa que anda por caminhos que não deveria andar. Pecado, é uma das traduções para pecado. Uma outra também, é essa daqui, pecha, 135 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra, traduzida também como pecado no português, significa violação deliberada. Essa palavra é forte, tá? Premeditada e obstinada de uma norma ou padrão.
Você pode ler isso em Isaías, Jeremias e Oséias. Essa palavra pecha no hebraico é traduzida nesses textos aí. Uma violação deliberada, né, premeditada. Sabe aquela pessoa que faz questão? Eu não quero saber de Deus, eu vou fazer isso e acabou. É chamado pecado por rebelião. É uma pessoa que recusa em se submeter à autoridade de Deus. Então, é uma pessoa teimosa, uma pessoa revoltada. O pecado por rebelião, muito grave, muito forte. Ele é mais grave do que esses outros pecados que eu mencionei, essas outras traduções para pecado. Outra palavra, recha. Eu mencionei para você pecha, né? Violação, agora recha, primeiro pecha, agora recha, só muda a primeira letra. Citada 30 vezes, é usada para descrever o estado dos perversos que são como um mar agitado, que não podem se aquietar. Ela é aquela pessoa que não tem um controle emocional, espiritual, certo? Pessoa descontrolada, pessoa que se não mantém firme no caminho de Deus. Essas palavras aqui são só no Antigo Testamento, traduções. Então você começa a entender o seguinte, a gente entende junto, que pecado no Antigo Testamento ele tem vários significados. Existem várias palavras que elas apresentam que pecado não é só isso. Pecado não é só transgressão da lei. Pecado é errar o alvo, Deus planejar algo para você, você fugir, você se rebelar, e aí vai, mencionamos aqui, né? No Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, existem algumas palavras que são traduzidas como pecado também. Nessa primeira parte do estudo, a gente vai falar sobre essas palavras, daqui a pouco a gente vai falar sobre algo mais prático, tá bom? Mas vamos entender algumas palavrinhas também do Novo Testamento. Hamartia, uma palavra traduzida do grego para o português, que significa hatat, ou no hebraico hatat, ou hamartia no português, significa errar o alvo também, é o mesmo significado do Antigo Testamento, uma falta deliberada do indivíduo de alcançar o padrão de Deus. Eu gosto muito dessa frase, essa frase é interessante que você vai ver aqui, de John Fowler, no Tratado de Teologia que ele escreveu, um teólogo, ele disse o seguinte, olha que interessante o que ele fala, o poder do pecado é tão hediondo e seu domínio é tão cruel que Paulo, o apóstolo Paulo, quase personifica hamartia ao dizer que ele reina, Romanos 5, verso 21, ele domina sobre nós, Romanos 6, 14, e que nos tornamos seus escravos, né? Ele quase que personifica, quase que se transforma o pecado numa pessoa que nos domina. Paulo escreve de tal maneira o pecado que parece que é alguém que nos controla. Pecado é muito forte, né? Mas existe uma outra palavra também, parakoi. Ocorre 3 vezes só no Novo Testamento. Geralmente ela é traduzida por desobediência, significa deixar de ouvir ou indisposição para ouvir. Olha só, mais um significado para pecado, aquela pessoa que faz questão de não ouvir a Deus. Eu vou dar uma pausa, vou mencionar pelo menos mais uma palavra e citar outras aqui também, e nós vamos responder para você, após o intervalo, se existe um pecado maior do que outro e se existe realmente, de fato, um pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Te espero, daqui a pouco eu mando um abraço para você e obrigado por estar participando com a gente. Até já! Já de volta com o programa Escola Bíblica, um abraço muito especial para você que acompanha a gente aqui, para você que acompanha ao vivo por vários canais no Brasil e você que também está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, a gente está transmitindo aqui. Deixa eu pegar algumas pessoas que estão mandando abraços para a gente aqui. A Eutália Aguiar, desejando boa noite para a gente, assistindo pelo Facebook. A Lani Souza, desejando boa noite. O Bruno Jefferson também. Heloísa Fernandes, Maria Lúcia Vilas Boas. Pessoal que escreveu para a gente também aqui pelo Instagram, tá? Você pode seguir o nosso Instagram, além do Facebook também, tá bom? A Dilma Souza, dizendo assim, pastor, manda um abraço para meu esposo Fábio, que está completando mais um ano de vida hoje. Um abraço para o meu xará, então, aí o Fábio, viu? Ela diz assim, manda para os meus filhos, a Camille e o Pablo, aqui no interior, Bragança, Pará.
Um abraço para todos aí de Bragança, no estado do Pará. E mais 2 abraços para a gente fechar aqui. Um abraço para escreveu para a gente agora, Genair Tibulo. Deus abençoe, obrigado pelo estudo bíblico. Um abraço, Genair, Deus te abençoe também. A Hanna Saraiva dizendo assim, que acompanha o programa também. E um abraço para o nosso amigo José Geraldo, da cidade de Piraúba, interior de Minas, que está completando mais um ano de vida hoje também, tá bom? Existem outras palavras que representam aqui pecado no Novo Testamento. A gente não vai conseguir passar todas elas. Cada uma tem um significado. Mas existe alguma diferença entre os pecados? Existe um pecado maior do que o outro? Essa que é a pergunta prática que a gente quer aprender aqui. Se a gente vai até o livro de Levíticos, capítulo 1, até o capítulo 7, traz algumas diferenças, alguns tipos de sacrifícios que eram praticados no antigo Israel, no povo de Israel. E lá a gente vê que alguns sacrifícios eram para determinados tipos de pecado, que demonstravam que para Deus alguns pecados tinham mais gravidade do que outros. Você já ouviu uma frase? Eu desde pequeno eu ouvia sempre uma frase dizendo assim, olha, para Deus não tem pecadinho e pecadão, é tudo igual. Já ouviu essa frase? Só que não é bem isso que a Bíblia diz. Quando a gente vai a Levíticos, nesse texto nós encontramos algumas ofertas, algumas oferendas aqui e vários tipos diferentes, sacrifício de novilhos, oferta pelos pecados cometidos, No Novo Testamento mesmo, João fala também. Olha só o que fala o Novo Testamento sobre a diferença de um pecado para outro. 1 João 5, verso 16. Se alguém vir pecar o seu irmão, o pecado que não é para a morte, então tem um pecado que não é o quê? Para a morte. Orará, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Eu não quero detalhar esse texto agora, pode ser que em outro momento a gente explique, mas eu queria que você pegasse a essência desse texto. Existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. Então existe diferença entre pecado. Voltando ao Antigo Testamento, lá no sacrifício, no santuário, no Antigo Testamento. Se o pecado do sacerdote requer um sacrifício para expiação, um sacrifício para que o pecado seja perdoado, diferente do povo, então há uma diferença, uma distinção entre os pecados. Por mais insignificante que determinado pecado pareça, esse pecado não é nada. Para Deus ele pode ser ofensivo. O pecador pode perder o reino dos céus por causa de um pecado que parece que não tem significado nenhum. Porque cada pecado ele é registrado. Apocalipse 20, verso 12 fala que cada pecado é registrado. Olha o que diz aqui. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Cada coisa que nós fazemos, ela é registrada, cada pecado também. Então, existe uma diferença, mas o que faz a diferença essencialmente entre um pecado e outro tem a ver com essa pergunta que eu lanço para você. Pastor, mas de fato, qual que é o pecado pior que o outro, que é para a morte, que não é para a morte? Então tá bom, tem diferença de pecado? Tem. Mas assim, e aí, qual que é? Qual que é pior? Olha, vamos a uma pergunta para a gente ajudar a responder essa pergunta que a gente se fez aí. O que significa pecar contra o Espírito Santo? Seria esse o pecado imperdoável? Seria esse o pecado que é para a morte? Quando a gente vai no contexto, nós encontramos em Mateus capítulo 12, algo que fala sobre essa questão do pecado com o Espírito Santo, ou para com o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Espírito do homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Olha só, então existe um pecado
que ele é grave, mais do que outros, existe uma diferença entre pecados e o pior deles é o pecado contra o Espírito Santo. A questão do pecado contra o Espírito Santo, ela é mencionada por Cristo em Mateus capítulo 12, em Marcos capítulo 3, e a gente pode perceber que outros personagens da Bíblia pecaram contra o Espírito Santo. Sansão, o que é pecar contra o Espírito Santo? O que é esse pecado que é imperdoável? Para a gente entender melhor esse assunto, a gente precisa lembrar de uma das obras mais importantes do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem como um dos objetivos levar arrependimento ao ser humano, fazer com que o ser humano se sinta arrependido dos pecados e aceite Jesus como Salvador. Vou dar um exemplo. Eu roubei um celular, exemplo, mas eu não me arrependi. Roubaria novamente, não estou nem aí com a pessoa. Eu matei alguém, mas eu me arrependi. Qual pecado é pior? Roubar um celular ou matar alguém? Humanamente, matar alguém. Mas para Deus, o que conta não é o ato em si, mas é o por detrás do ato. Se eu não me arrependi, ainda que eu tenha roubado uma caneta, esse é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado de rejeitar o Espírito trabalhando na minha vida. O pecado de não considerar que eu sou um pecador que preciso de Deus. É o pecado por rebelião. Eu não estou nem aí para Deus, eu não estou nem aí, não me importa. Esse pecado é imperdoável, por quê? Porque o próprio ser humano não sente a necessidade de ser perdoado. É só por isso que o pecado é imperdoável. Não é porque existe um pecado que é grande, maior do que o perdão de Deus. Não, é porque o próprio ser humano não quer ser perdoado, ele não faz questão. E isso acontece muito hoje em dia. Pessoas que estão vivendo na rebelião, vivendo na prática de qualquer pecado, e elas rejeitam ouvir a voz do Espírito Santo. Mas essa obra acaba sendo neutralizada na vida daqueles que aceitam o Espírito Santo. Existem homens na Bíblia que rejeitaram o Espírito Santo. Por exemplo, Sansão. Sansão rejeitou o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Mas no final da vida dele, ainda assim, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Num determinado momento, ele rejeitou ouvir a voz do Espírito Santo. Existe um outro homem também, que foi o rei Manassés. Você conhece a história do rei Manassés? Sansão é mais comum, né? Mas sabe o que Manassés fez? Só para você pensar comigo aqui. E eu quero até sentar para conversar com você agora. Sabe o que Manassés fez? Ele matou os filhos dele, sacrificou aos deuses pagãos. Você teria coragem de sacrificar os seus filhos a deuses pagãos? Ele fez isso. Ele zombou de Deus, ele era um rei que representava a Deus. Ele zombou de Deus. Ele como que olhava para Deus e falava assim, Senhor Deus, eu estou fazendo tudo isso para tirar sarro da tua cara. Ele pecou contra o Espírito Santo, ele zombou de Deus. Ele trouxe ídolos pagãos para dentro do templo. Ele rejeitou o Espírito Santo. Mas, num determinado momento, o Espírito Santo tocou tanto a vida de Manassés que ele se arrependeu. Rejeitar o Espírito Santo é algo que é imperdoável porque pode chegar um momento que a gente morra e não vai dar tempo da gente se arrepender. Mas ainda que alguém em algum momento tenha rejeitado a Deus, zombado de Deus, rejeitado ouvir a voz do Espírito Santo, se essa pessoa se arrepender, Deus vai perdoar. Na história de Manassés, do rei Manassés, na história de Sansão, em tantas outras histórias, mesmo aqueles homens tendo o coração rebelde, rebelado contra Deus, um pecado duro, Deus perdoou, porque eles se arrependeram. Existem pecados mais graves que outros, e o pecado mais grave é o pecado de não se arrepender. Mas mesmo esse pecado contra o Espírito Santo, ele pode ser perdoado se a pessoa abrir o coração para Deus. A gente pode concluir que o pecado contra o Espírito Santo é jamais reconhecer os próprios erros. Mas se Deus perdoou Sansão, se Deus perdoou Manassés, Deus pode perdoar qualquer pecado. Deus pode perdoar você e a mim também. Nós vamos orar agora
E eu quero convidar você para o nosso estudo de amanhã, que a gente vai falar sobre os 7 pecados capitais. O que a Bíblia fala sobre isso? Realmente existem? Qual a relevância para nós hoje também? E Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, não importa qual tenha sido o nosso pecado, se seja por rebelião, por errar o alvo, teus propósitos para a nossa vida, o que nós queremos agora é pedir perdão. Reconhecer a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, na nossa vida. E termos a certeza que sairemos dessa oração com todos os nossos pecados perdoados. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado por sua audiência, por sua participação. Então tá combinado, hein? Nosso encontro amanhã, se Deus quiser, ao vivo, às 8h30 da noite, aqui no programa Escola Bíblica. Te espero agora nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.